Amém. Louvado seja Deus. Mais uma vez eu quero agradecer os irmãos pelo convite, né? Pastor Marquinhos, o Taleco, enfim, os irmãos que estão nessa live, muito obrigado pelo convite de estarmos aqui nesta noite. Amém. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus, se você tem aí uma Bíblia ou no seu tablet, né? Você que está nos assistindo aí também, assistindo a live, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Eu gostaria que você abrisse em Mateus capítulo 7, versículo 13. Mateus capítulo 7, versículo 13. Que Deus possa nos dar graça na palavra. Amém? Diz o seguinte, a palavra do Senhor. É muito conhecida, né? Mas muito pouco aplicada. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos que o encontram. Eu vou ser bem breve nessa palavra, mas eu gostaria que você estivesse com o seu coração aberto para aquilo que o Senhor vai estar falando com você nesta noite. Na live passada que eu estive aqui, eu estive conversando com uma pessoa e nós estávamos falando a respeito dos apelos, né, que a igreja não faz mais nos dias de hoje, que é aquele apelo de aceitar Jesus Cristo, né? As mensagens são pregadas, mensagens de bênção, mensagens de prosperidade, mensagem de que nós ordenamos Deus fazer isso, nós ordenamos Deus fazer aquilo, nós ordenamos que Deus trabalhe a meu favor, como se Deus fosse meu empregado, né? Como se Deus estivesse para me servir, né, em todas as minhas necessidades. Mas aquela palavra em que é pregado o arrependimento, em que você tem que se arrepender, você confessar os seus pecados e se entregar a Jesus Cristo, não é mais praticamente pregada, né? E o que acontece é o seguinte: nós estamos vivendo nos últimos dias, né? Nós estamos vivendo bem próximo do arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo os últimos momentos aqui nessa face da terra. E como eu disse na mensagem passada, muitas vezes a gente vive aqui como se fosse viver a eternidade. Então nós nos preocupamos com as coisas aqui, mas nos esquecemos da parte espiritual, nos esquecemos da nossa salvação. Nós vivemos querendo isso, querendo aquilo, né? Querendo uma série de coisas, mas nós esquecemos da salvação. Mas as igrejas hoje, não estou aqui criticando, não estou condenando, quem sou eu para fazer isso, né? Cada pastor tem seu método de trabalho, amém por isso, mas infelizmente as igrejas hoje, a maioria das igrejas está pregando aquilo que o povo gosta de ouvir, né? E tem muitos crentes vivendo daquilo que ouve nas igrejas. Se Deus não me abençoar, é porque eu estou em pecado, ou é porque Deus é ruim comigo, ou é porque disso ou daquilo, né? Agora, tem muitos crentes, muitas pessoas dentro das igrejas, não vai se escandalizar com o que eu vou te falar, mas tem muitos crentes dentro das igrejas indo para o inferno. Vou repetir, tem muitos crentes dentro das igrejas, crentes, né, entre aspas, dentro das igrejas indo para o inferno. E igreja aqui que eu estou dizendo é 4 paredes, tá? São 4 paredes. Agora, nós precisamos, né, acertar a nossa vida com o Senhor o mais urgente possível. Nós precisamos acertar a nossa vida com o Senhor o mais urgente possível. Eu não sei como você está vivendo, eu não sei qual é a situação que você está dentro da igreja, se você uma pessoa que é forte espiritualmente, ou de repente você está passando por uma situação de fraqueza espiritual, né? E na fraqueza espiritual normalmente entram outras doenças espirituais,
mas nós precisamos acertar, né, a nossa vida com Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu gosto muito de fazer perguntas nas minhas ministrações, Marquinhos, Pastor Marcos, Taleco. Se o arrebatamento da igreja fosse hoje, se o arrebatamento da igreja fosse agora, você subiria? Você já parou para pensar que, de repente, num piscar de olhos, Jesus vai retirar o povo dele da face da terra, e eu ou você, nós podemos ficar, por estarmos vivendo dentro das igrejas, uma vida religiosa, e não uma vida de adoração ao Senhor? Eu não sei o que você respondeu dentro do seu interior, mas eu vou dizer uma coisa para você. O que você está precisando? O que você está esperando para se acertar com o Senhor? O que você está esperando para entrar na presença do Senhor? O que você está esperando? Jesus voltar, a igreja subir e depois você ficar reclamando porque não foi, achando um culpado que é bem nosso, né? A gente vai achar um culpado. Acontece que quando a gente entra na porta larga, ali está cheio das nossas coisas da carne. Existe um quadro, né? Existia, pelo menos a gente via antigamente nas casas. Hoje já não se vê mais, né? Mas existia um quadro que eram dois caminhos, né? Dois caminhos, um caminho estreito e um caminho largo. E no caminho largo lá tinha uma série de coisas que a carne gosta de fazer, né? A carne, ela tem a tendência a nos levar à morte. Se nós formos seguir a vontade da carne, você pode ter certeza de uma coisa: fatalmente você vai ter uma morte espiritual. Fatalmente você vai morrer espiritualmente. Provérbios capítulo 4, versículo 12 diz o seguinte: há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Que caminho você tem trilhado? Que caminho você tem andado? Um caminho que vai te levar à vida eterna, um caminho estreito, ou um caminho largo, mesmo estando dentro das igrejas? Porque tem muitos crentes que estão dentro das igrejas, e crentes aqui que eu digo entre aspas, que estão dentro das igrejas, vivendo com o pé dentro da igreja e outro pé fora, fazendo coisas que a carne gosta, vivendo segundo a vontade da carne, achando que não tem problema nenhum, achando que não vai ter problema nenhum em subir. Deus é muito bom, né? Deus é muito bom, Deus é muito feliz com o que eu estou fazendo. Afinal de contas, nosso Deus, ele se modernizou como nós, né? Afinal de contas, o Deus que cuidou de Israel, o Deus que viveu, o Deus que criou a terra, ele tem que se modernizar, porque se ele não se modernizar, ele vai ficar ultrapassado. Errado. Deus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O pensamento dele não muda, as atitudes dele não mudam. O que era pecado para ele no passado é pecado hoje. O que era errado para ele no passado é errado hoje. Ele não se modernizou porque eu e você nos modernizamos, porque eu e você hoje usamos a internet para pregar a palavra, porque eu e você hoje temos um estúdio onde nos recebe para levar a palavra para o mundo todo, porque através da internet nós estamos nos 4 cantos da terra. O que era pecado para Deus lá é pecado hoje. Deus não muda. Tem um provérbio do século XVIII que diz o seguinte:
o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Eu vou repetir, um provérbio do século XVIII que diz: o caminho para o inferno está pavimentado de boas intenções. Acontece que nesse caminho, aos olhos humanos, aos nossos olhos, tudo parece certo, tudo parece perfeito. O inimigo de nossas almas, ele pinta a cada situação para nós como se não fosse errado. Vou usar um exemplo bem claro. No meu tempo de criança, quando se falava em bruxa, em vampiro, né? Se falava em bruxa, aquela velha com um gorro na cabeça, né? Um chapelão, um cabelão montado numa vassoura, com o nariz comprido, com uma verruga no nariz, um bicho feio que saía dando risada e querendo fazer mal a todo mundo. Quando se falava em vampiro, se via aquele homem feio, horrível, com os dentes querendo sugar o sangue das pessoas. Hoje, quando se fala em bruxa, olha como o diabo maqueia, como ele dá uma maquiada na situação. Quando se fala em bruxa, hoje se fala em mulher bonita, em mulheres com corpo escultural, em mulheres lindas. Hoje, quando se fala em vampiro, se fala em moços lindos, se apresenta um moço lindo, me perdoe a brincadeira aqui, mas que muitas mulheres gostariam de levar uma mordida no pescoço, deixariam morder de tão bonito que o cara é. Então o diabo, ele maqueia as coisas, ele põe meias verdades com aparência de verdade. São monstros, só que monstros bonitos. São monstros, só que monstros que nós não achamos defeito nem erro neles. Deuteronômio capítulo 5, versículo 32 diz: tenham o cuidado de fazer com o Senhor, seu Deus lhe ordenou. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que vivam, para que tudo lhes vá bem, e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. O Senhor fala em andarmos num único caminho. Não há dois caminhos. Não há dois caminhos. Há um único caminho. E qual é esse único caminho? Nós não temos uma outra opção para chegar no céu. Se você acha que você tem uma outra opção para chegar no céu, você está muito enganado. Não há outro caminho. A resposta para esse caminho está em João capítulo 14, versículo 6. Respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém vai a Deus, ninguém chega à presença de Deus se não for através de Jesus Cristo. Se eu e você não entrarmos por este caminho chamado Jesus Cristo, se eu e você não tivermos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, nós não chegaremos à presença de Deus, porque Deus não nos leva à presença dele por atalhos. Deus não nos leva à presença dele por trios. Deus, ele não deu uma outra opção para eu e você chegarmos à presença dele. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, que é o único caminho, se te apresentaram outras formas de você chegar à presença do Pai, está errado. E se você foi enganado, e se você está sendo enganada, não há outro caminho, não há outra forma.
Não há outro método. Eu posso usar uma série de coisas, de artimanhas, para achar que eu vou à presença de Deus, mas não vou. Para que eu chegue à presença de Deus, eu tenho que aceitar Jesus Cristo como Senhor da minha vida. E o que é ser Cristo como Senhor? É eu estar debaixo da cobertura dele, é eu fazer a vontade dele, é eu andar segundo os propósitos dele, é eu me revestir do caráter dele, é eu viver segundo aquilo que ele tem para mim, segundo aquilo que ele quer da minha vida. Você pode estar dentro das igrejas, mas não ter Jesus Cristo como Salvador, porque você está vivendo segundo a tua vontade, você está vivendo segundo a vontade da tua carne, você está fazendo aquilo que você quer fazer, você está fazendo e andando segundo a vontade do seu coração. E a palavra do Senhor diz que enganoso é o coração do homem. Enganoso é o coração do homem. Você está fazendo a vontade do Pai? Você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Mesmo você tendo já algum tempo de igreja, muitas vezes a gente acaba esquecendo. Muitas vezes a gente se acostuma com determinadas coisas e a gente acaba se desviando da vontade e da presença do Pai. Você já aceitou Cristo como teu Senhor e Salvador? Você que está assistindo nossa live, se eu perguntar para você, muitas vezes você crê em Cristo, você vai dizer sim, creio. Mas que Cristo você crê? Que Cristo? O Cristo da Bíblia? Ou o Cristo histórico? Você crê naquele Cristo que morreu por mim e por você, naquele Cristo que se entregou ali na cruz do Calvário? Ou você crê naquele Cristo histórico, naquele Cristo da história lá de Jerusalém, que nasceu numa manjedoura, que foi aquecido por burrinhos, por uma vaquinha, que foi perseguido quando criança, que Herodes queria matá-lo, enfim, é nesse Cristo histórico que você crê? Ou é no Cristo Salvador? Ou é no Cristo que deu a vida eterna por mim e por você? Aceitar a Cristo como Senhor e Salvador, ter a Cristo como Senhor e Salvador, depende única e exclusivamente de você. Ninguém pode fazer nada. A salvação é individual, não depende do seu marido, não depende da sua esposa, não depende dos seus filhos, não depende do pastor. Muito pelo contrário, muitas vezes o pastor pode até atrapalhar. Não depende do irmão que está do lado, muitas vezes também esse irmão pode atrapalhar. Não depende, depende única e exclusivamente de você. Subir ao céu depende única e exclusivamente de você. E se você ainda não aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aceite agora. Aceite agora. Já estou concluindo. Eu me lembro de eu sempre conto essa experiência, que um pastor que fazia parte do Exército da Salvação, ele contou para nós num seminário, ele dizia o seguinte, que certa vez eles estavam numa praça, pregando o Evangelho. O Exército da Salvação você conhece, pelo menos já ouvi falar. Hoje quase não se vê isso, mas eles saíam muito em praça pública, como se fosse um exército mesmo, e ali eles pregavam a palavra, distribuíam bíblias, enfim. E esse pastor chegou num jovem que estava encostado com sua moto na calçada, vendo o trabalho deles. Esse pastor chegou nesse jovem e disse: jovem,
você quer aceitar a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida? Esse jovem falou assim: não, pastor, no momento não, eu ainda sou muito jovem, eu tenho muito que viver. Talvez quando eu ficar mais velho como o Senhor, assim, que eu já estiver mais próximo da morte, eu aceite a Cristo como Salvador da minha vida, porque aí eu já tenho certeza que eu vou para o céu. O pastor falou para ele: jovem, é agora, o momento é agora. Esse jovem falou: não, hoje ainda não, eu tenho muito que me divertir. Pegou sua moto e saiu. Ali uns metros para frente tinha um cruzamento, e esse jovem foi atravessar o cruzamento, veio um carro, atropelou ele e matou ele ali naquele momento. Deus tinha dado uma oportunidade para ele, o Espírito Santo tinha dado uma oportunidade para ele. Jesus está dando uma oportunidade para você nesta noite. Aonde você estiver, eu não sei aonde você está nesse momento, no seu quarto, na sala, onde você estiver nesse momento, se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, faça agora, porque você não sabe o minuto depois, o segundo depois. Nós não sabemos qual vai ser, se nós vamos acordar amanhã cedo ou não. Quantas pessoas no dia de hoje fizeram tantos planos ao levantar da sua cama, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente, né, algo aconteceu que aquela vida foi ceifada. E se ela não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ela foi para o inferno. Aí você vai dizer para mim: você está julgando? Não, não estou julgando. A Bíblia diz isso. Quem diz isso é a Bíblia, não sou eu. Se você tiver que questionar, questione a Bíblia, e eu mostro para você. Aceite Jesus Cristo como o teu Senhor e Salvador. O tempo do fim está próximo. Pode não dar tempo. Pode não dar tempo. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Espírito Santo fale com você nesta noite. Que o Espírito Santo toque teu coração. Aonde você estiver. Aonde você estiver. Não estou falando para você aceitar uma religião. Não estou falando para você aceitar uma denominação. Não estou falando para você aceitar um pastor. Mas estou falando para você aceitar o sumo sacerdote, o pastor dos pastores, Jesus Cristo. É esse que te leva para o céu. É esse que te dá a vida eterna. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da sua vida. Que nós possamos realmente nos encontrar na presença do Pai. Eu gostaria de orar com você nesta noite. Eu gostaria que você, se você ainda não aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você confesse. E se você aceitou Jesus Cristo já lá atrás, e de alguma forma você estava vivendo com um pé dentro da igreja e o outro fora, que você possa se reconciliar com o Senhor, que você possa ser tocado pelo Espírito Santo agora, porque eu vou dizer uma coisa para você que está nessa situação. Nós temos um Deus ciumento, nós temos um Espírito Santo que zela por nós. Ele não divide o que é dele com ninguém. Ou você está na igreja, ou você está na presença do Pai, ou você está na presença de Cristo, ou você está no mundo. Não há metade e metade. Metade não pode ir para o céu e metade não. Ou vai todo o corpo ou não vai. Você que está nessa situação de estar afastado da presença do Senhor, alguma coisa te chateou. Eu sei disso, tem coisas que nos chateiam. E a primeira coisa que a gente faz quando a gente fica chateado com algumas coisas é se vingar de alguém. E quando a gente não pode muitas vezes se vingar da pessoa que nos magoou, que nos chateou, a gente acaba se vingando de Deus. A gente acaba se afastando da presença de Deus. Que Deus possa tocar no teu coração nesta noite. Que você possa se reconciliar com o Senhor novamente. E viver aquela vida
abençoada que você tinha, cheia do Espírito Santo. Lembra-te dos dons que você tinha. Você lembra quando você profetizava, quando você cantava, você sentia a presença do Espírito Santo movendo o teu ser. Era como se o céu descesse, era como se o céu estivesse ali junto com você, enquanto você cantava, enquanto você louvava. Mas algo fez com que você ficasse chateado e se desviado, saído da presença do Senhor. Eu quero orar com você nesta noite. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que você possa fazer agora. Aí onde você estiver, eu não vou fazer nenhum tipo de oração para você repetir, porque é uma decisão tua. Diga: Jesus, eu te confesso. Conte seus problemas, suas necessidades a Ele. E depois procure um lugar. Se você está aqui na cidade de Valinhos, procure o Taleco, procure o pastor Marcos, procure os irmãos da live, que eles vão te orientar como fazer para continuar na presença do Senhor. Agora, se você, por algum motivo, está afastado da presença do Senhor, por você eu quero orar agora. Pai, em nome de Jesus, aonde esta pessoa, Senhor, está neste momento, que o Senhor possa trazer um renovo do Espírito Santo na vida dela agora. Moça, aonde você está aí, o Espírito Santo está queimando as plantas dos teus pés, o Espírito Santo está te tocando sobrenaturalmente, porque, moça, você já foi muito usada pelo Senhor, você já foi ousada pelo Senhor. O Senhor jamais abriu mão de você. Você sim se afastou dele, mas ele jamais abriu mão de você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, reconcilia-te com o teu Senhor, arrependa-se dos teus pecados, volte à presença do Senhor, para a honra e glória do nome dele, e viva cheia do poder de Deus, cheia da graça de Deus, cheia do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Pessoas que você vai tocar serão curadas, pessoas que você tocar serão libertas, porque este é o chamado que você tem no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos, Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Pai. Pastor Marquinhos, Taleco, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, irmãos Alisson, Juliano, Josué, Rafael, muito obrigado, que Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Estenda as suas mãos, vamos ficar em pé então, estenda as suas mãos aí onde você está. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho, a comunhão do Deus Espírito Santo esteja com cada um, e que esta palavra possa ter penetrado no teu coração e possa crescer num terreno fértil, dar bons frutos para a honra e glória do nome do Senhor, e que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos, Pai, e agradecemos. Amém. E também, Pai, queremos abençoar este lar que nos recebe. Ó Deus, este lar abençoado, que os teus filhos abriram as portas para nos receber, que o Senhor venha estar cuidando dos teus filhos nos pequenos detalhes, suprindo cada necessidade. Ó Deus, colocando o teu anjo acampando ao redor deste lar, que nenhum tipo de invasor venha atacar o lar e a vida dos teus filhos, mas em nome de Jesus nós cobrimos a vida deles e abençoamos a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém.